seja bem-vindo a mais um programa falando sobre administração. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da comunicação como ferramenta para o trabalho do administrador. E o convidado do dia é o administrador Reinaldo Faisal, ele que faz parte da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRAIJ e vai bater um papo com a gente sobre o tema. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bom, tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a comunicação ela é essencial para o ser humano em todos os aspectos. O administrador, ele precisa ter uma técnica, o domínio de técnicas na oratória, e o uso da comunicação é muito importante, essencial para a carreira dele. O que você pode falar para a gente sobre isso? Nós vivemos no mundo, e se diz, no mundo da informação, que na verdade a gente vive no mundo do excesso de informação. E as pessoas andam buscando aquilo essencial para o que elas precisam saber. Cabe aí a qualquer pessoa que vai fazer uma apresentação, e nisso a gente inclui os administradores, a saber fazer o filtro adequado para atender aos seus objetivos e aos objetivos da sua plateia, da sua audiência. Isso desde o trabalho escolar, desde a época da graduação, como até depois na posição de gestor, quando ele tem que transmitir os princípios, as normas, as bases da sua empresa. Qual a importância fundamental do orador, daquela pessoa que está falando, conhecer o público para quem ele está falando? A gente tem que conhecer o público porque a gente precisa transmitir aquilo que a gente chama em comunicação de mel para os ouvidos, que é o que as pessoas precisam saber. E falar a língua deles, né? Adequar o nosso discurso ao tipo de público que eu tenho. Então eu tenho que buscar as informações sobre o meu público, até para saber, esse público já sabe do assunto, ele está se posicionando favoravelmente ou contra, porque aí eu vou direcionar a minha apresentação a fim de evitar alguns bloqueios, algumas barreiras que possam acontecer. Bom, e essa questão da preparação da oratória, técnicas para como se falar bem, tem alguma área dentro de uma empresa que seja responsável por isso, por dar esse preparo ao profissional? Olha, eu diria que a área de recursos humanos, especificamente na área de tanto seleção quanto a área de treinamento, podem ajudar muito nesse aspecto. Por quê? Essas duas áreas, elas trabalham tendo como base o mapeamento de competências dos profissionais que atuam naquela empresa. E à medida que o profissional for tendo necessidade de fazer exposições, de apresentar relatórios, trabalhos, liderar equipes, ele vai precisar dessa habilidade. A grande vantagem é exatamente isto. Comunicação é uma habilidade. A gente fala que é uma ferramenta, mas na verdade, para uso de qualquer ferramenta, você precisa treinar. Então a gente sabe que é possível que a pessoa se desenvolva, aprenda as técnicas principais. Existem alguns padrões que são comuns, mas a gente procura fazer um tipo de treinamento direcionado para explorar o máximo do potencial que cada um tem, ao invés de criar um monte de robôs apresentadores, porque a pessoa se sente mais à vontade. Normalmente, as pessoas relutam um pouco em falar em público, dizem que têm medo, mas, na verdade, as pessoas não têm medo de falar em público. O que elas têm é medo do vexame de falar em público. E aí elas começam a se equiparar a grandes apresentadores, quando, na verdade, esses grandes apresentadores já tiveram seu tempo de experiência. Fala-se muito das sensacionais apresentações do Steve Jobs, por exemplo. Ele treinava 3 semanas insistentemente para cada apresentação. É como um artista faz ao representar um papel. Ele treina bastante. Claro, a prática aperfeiçoa sempre qualquer tarefa que a gente for realizar. E falando na questão das instituições de ensino, você acha que seriam necessárias cadeiras especiais que preparassem o estudante de administração para essas situações onde ele vai se apresentar? Eu acho que isso adiantaria muito
para o administrador em formação se ele já tivesse, desde a graduação, uma orientação para esse caminho. Porque a gente sabe, a internet tem muita coisa que presta e que não presta. Mas se ele já tiver uma orientação na faculdade, ele vai poder ir se preparando e treinando, porque na hora que ele chegar para o jogo efetivo, ele vai estar treinado. Ele vai poder pegar as técnicas por si só, às vezes sem precisar de uma orientação especial. Como é que o senhor enxerga o administrador no geral hoje em dia? O profissional que está no mercado hoje, ele tem esse preparo para falar em público? Olha, eu leciono para algumas turmas de MBA e já pego as pessoas e estão precisando de treinamento, sim. Tanto que tem alguns cursos de MBA que tem essa cadeira na sua grade exatamente para suprir essa ausência, essa falta que as pessoas têm durante a sua formação. O que a gente, na verdade, passa para essas pessoas é como ele pode aplicar dentro da habilidade que ele já possui as habilidades de comunicação. E aí a gente ensina as técnicas de como ele preparar um roteiro, como ele dividir a sua apresentação, como ele se apresentar para o público, quais são os principais riscos que ele vai ter ao falar para as pessoas e como ele fazer uma boa aproximação emocional com a sua plateia. Tá certo, Faisal. Não sei se você tem mais alguma observação a fazer sobre o assunto. Não, a única recomendação que eu digo para quem quiser se apresentar bem é treinar. Não adianta nada você ler vários livros, ver vários vídeos, se você não colocar em prática. E para isso é preciso que você tenha a coragem de se expor, principalmente para pessoas próximas, e receber um feedback adequado, de formas que você possa entender o que você vem fazendo e aquilo que é preciso efetivamente ser feito. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista e seja bem-vindo sempre aqui à TBCRA-RJ. Muito obrigado. E essa edição do programa Falando de Administração fica por aqui. Até a próxima!